Boa tarde, irmãos, graça e paz. Hoje a nossa aula é sobre o fruto do Espírito. E primeiro vamos começar conceituando o que é o fruto do Espírito. É um conjunto de virtudes que são semeadas e desenvolvidas pelo Espírito Santo em nosso espírito, mudando não só a nossa mente, mas também o nosso caráter. Em Gálatas 5, de 22 a 23, que o apóstolo Paulo ele fala sobre o fruto do Espírito. Interessante que ele trata no singular o fruto e não os frutos. E quando ele fala de obras da carne, ele já trata no plural, obras. Mas por que isso? Bem, uma dessas explicações para estar no singular é o entendimento de que todos os outros elementos do fruto, eles derivam de apenas um, que é o amor. O amor é a base de todos eles, ou seja, cada um dos elementos do fruto é uma demonstração de uma forma diferenciada de amar. É como se fossem vários gomos do mesmo fruto, como se fosse uma tangerina com vários gomos. Bem, e fruto também é relacionado a resultado, ou seja, se você produz um fruto, você gera um resultado. E no caso, o fruto do Espírito é um resultado positivo na sua vida, que vai transbordar e ser exemplo para alcançar a vida de outras pessoas. E o fruto do Espírito também está diretamente relacionado à lei da semeadura e da colheita. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Você planta generosidade, você colhe generosidade. Você planta sorriso, você colhe sorriso. Alegria e alegria, assim por diante. E funciona dessa forma. Você semeia um pensamento, você colhe uma ação. Você semeia uma ação, você colhe um hábito. E você semeia um hábito, você semeia um caráter, colhe um caráter. E você semeia um caráter, você colhe um destino, ou seja, o seu propósito. Tudo começa com a semeadura de um pensamento. Como é importante a gente saber selecionar os pensamentos que são de Deus e os que não são. E os que são da nossa carne também, para que a gente possa sempre escolher o pensamento de Deus, para que a gente possa andar no fruto do Espírito. Bem, aqui nessa primeira aula vamos falar de alguns objetivos e vamos introduzir brevemente cada um dos elementos do fruto do Espírito. Quais são os objetivos dessa aula? Bem, como saber se eu tenho e como desenvolver o fruto do Espírito? Bom, o primeiro ponto é reconhecer o sacrifício de Cristo. É de suma importância, primeiramente, porque se não temos Cristo, não temos o Espírito Santo. Logo, não podemos desenvolver o fruto. Então, aqui o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a semente de Deus ela é plantada dentro de nós. Surge um mover, surge uma ação, um mover sobrenatural que a gente não pode mais viver de qualquer jeito, que a gente se sente constrangido pelo amor de Deus e a gente quer mudar. A gente muda a nossa mente, o nosso caráter e as coisas vão fluindo. E a gente percebe que não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele me direciona para todas as coisas. E eu já não tenho graça mais viver no pecado. Não tenho mais alegria em viver de qualquer forma, porque a gente quer viver para alegrar, para dar alegria a Deus, ao nosso Criador. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Jesus foi o primeiro homem a andar nessa terra. Apesar de Deus, ele renunciou os atributos divinos e ele, através do Espírito Santo, andava por toda parte fazendo bem, realizando milagres, curando os enfermos. E ele nos deu esse exemplo e que nós também poderíamos andar pelo Espírito e agir como ele. Jesus, na Bíblia, como está escrito, é o eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, a videira verdadeira, o alfa e ômega. Jesus é verdadeiramente Deus, ele habita em cada um de nós e ele nos capacita a andar em vitória, a nos arrepender a cada dia, mudar o nosso caráter, a viver o melhor dele para nós, vivendo no propósito. Amém. O segundo objetivo aqui é o arrependimento com mudança de mente e de caráter. Romanos 12:2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João 10:10. Então, primeiro começa na nossa mente, depois transborda para o nosso coração e pelas nossas atitudes. O terceiro objetivo é buscar a transformação interior e diária através da palavra, da oração, da reunião entre irmãos, rompendo com pensamentos, sentimentos e comportamentos negativos. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não podemos escolher qual área das nossas vidas nós queremos mudar, ou qual elemento do fruto nós queremos fluir. Nós abraçamos a palavra, reconhecemos Jesus, tudo vai fluir, depende do quanto a gente se entrega, não é um esforço pessoal, não é mudar na força do braço. Nós cremos que quando nós entregamos, falamos, Senhor, eu não sei como fazer, mas o Senhor sabe, me ajuda. Nós vamos conseguir fluir em todos os elementos do fruto, em nome de Jesus. Bem, agora eu vou falar brevemente aqui sobre os atributos do caráter de Cristo que compõem o fruto do Espírito. O amor. Vemos aqui, dentre vários versículos da Bíblia, o que mais é conhecido a respeito do amor é 1 Coríntios 13. Né? E quando nós decidimos andar em amor, porque é uma decisão, não é um sentimento, e nós somos constrangidos por esse amor de Deus e nós não conseguimos mais se adulterávamos, se furtávamos, se enganávamos, mentíamos, nós não conseguimos mais, porque vivemos esse amor de autodoação, de sacrifício, que ainda que nós tenhamos que sofrer algum tipo de prejuízo, nós vamos sustentar a verdade, nós vamos andar em amor, mesmo aqueles que nos tratam mal, nós vamos ser capazes de dar um sorriso, de estender a mão, até para aqueles que nos prejudicaram, ou que tentaram nos prejudicar. Segundo o entendimento da Joyce Meyer, todos os frutos têm origem no amor e são mantidos em ação pelo domínio próprio. Por isso, por onde nós formos, devemos nos enxergar como devedores do amor, de mais nada, mas do amor, e não como cobradores. Porque sempre que nos enxergamos como cobradores, como se alguém estivesse devendo algo pra gente, a gente sempre vai viver frustrado. Mas se a gente decidir ter a atitude de andar em amor e fazer ao outro aquilo que a gente gostaria, que alguém nos desse um abraço, que alguém nos desse atenção, que alguém ligasse, que alguém nos visitasse, que a gente faça isso. Que, consequentemente, a gente vai ter esse retorno dessa mesma pessoa, de outras pessoas. A gente vai experimentar o melhor de Deus. Bom, o segundo elemento do fruto é a alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu direi alegrem-se. Filipenses 4:4. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Alegremos e regozijemos nele. A alegria no Espírito não é um sentimento, não depende de circunstâncias, não depende se eu acordei bem no dia, se eu acordei de mau humor, se eu tive um sonho ruim, se me trataram mal, se algo ruim aconteceu no início do meu dia. Não depende disso, é a alegria no Espírito que vem de uma comunhão, de uma intimidade, de orar, de ler a palavra. E ela vem disso diariamente. Meu motivo da minha alegria é a presença de Deus. A paz, no grego shalom. Deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração, não tenham medo. João 14:27. Dentre outras características, o que significa viver a paz de Deus? Significa saber reconciliar. Perdoar e pedir perdão. Significa confiar em Deus debaixo de qualquer circunstância ruim, que Ele é fiel para cumprir, que Ele me deu a palavra e eu posso descansar a minha alma, que eu sei que Ele vai prover cada uma das minhas necessidades. E quando eu tenho paz, eu também sei que eu estou protegido. Eu sei que para onde eu for, a mão de Deus vai estar sobre mim, que Ele vai me dar livramento. E também eu creio que quando eu tenho paz, eu tenho equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Eu sei estabelecer prioridades e eu tenho equilíbrio nos meus relacionamentos com as pessoas. Eu sei na maneira como eu me comporto, como eu falo, o cuidado antes de falar ou fazer coisas que vá ferir alguém. A paciência ou longanimidade. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4:2. O que é ser paciente? É saber controlar as emoções, palavras e atitudes diante de provocações,
diante de qualquer atitude que pessoas tenham, às vezes de forma reiterada com a gente, às vezes pessoas da família ou que a gente convive no trabalho, agem sempre de uma forma para provocar, para, de certa forma, até parece com o intuito de tirar a nossa paz, não sei se de forma consciente ou inconsciente, mas que nós saibamos reagir bem, pagar o mal com o bem, surpreender essas pessoas em amor, um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E até se a gente tiver, por exemplo, a maneira como Deus trata com a gente, como Ele trata quando a gente faz alguma conduta que Deus não se agrada, como que Ele trata com a gente em oração? Ele exorta em amor, que seja a mesma forma, não é gritando, não é cirando, não é assim, que possamos reagir também, né, com paciência, como Deus tem paciência com a gente. Benignidade. Vemos a benignidade na Bíblia em vários momentos, mas especialmente quando Jesus teve a reação diante de uma mulher que foi pega em adultério e ela seria apedrejada, e ele agiu com extrema misericórdia, compaixão, amor e empatia. João 8, 10 a 11. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então ele apenas não teve misericórdia, mas ele creu que ela poderia mudar de vida, que ela poderia ser transformada. E benignidade é isso, brandura, amabilidade, ternura, doçura no modo de tratar as pessoas. E Jesus é o nosso maior modelo de gentileza. Bondade. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo bem, curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Né? Atos 10, 32. Bondade significa generosidade no servir aos outros, né? De estar sempre disponível, de sentir a necessidade do outro como se fosse a tua, de você ver alguém na rua precisar de alguma coisa, você imediatamente suprir a necessidade dele, não precisar ninguém pedir. Aonde você estiver, você percebeu a necessidade, vai lá e supra, está ao teu alcance, vai e supra, vai e faça. Segundo Martinho Lutero, uma pessoa bondosa é quando ela se dispõe a ajudar aqueles que estão em necessidade. Fé ou fidelidade. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção dos fatos que não se veem. Hebreus 11, 1. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 5. Bom, a fé ela é alimentada primeiramente pelo conhecimento da palavra, mas por um conjunto de coisas, né? De ler a palavra, orar, congregar com os irmãos, participar de um GC, né? No nosso caso. Então são várias conjunto de atitudes que a gente tem para a gente manter a chama de Deus acesa em nosso coração. Inclusive, as provações que a gente passa, as dificuldades que a gente atravessa na nossa vida, são uma das coisas, mas das grandes coisas que faz com que a nossa fé aumente. Porque a gente lembra, aquele Deus que me curou no passado, aquele Deus que restaurou a minha família, aquele Deus que me trouxe libertação, é o mesmo Deus hoje, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, com base em tudo que eu passei, todas as dificuldades, eu creio que o Senhor hoje também Ele vai me sustentar. Ele vai conseguir resolver qualquer circunstância. Para Deus nada é impossível. E tudo é possível àquele que crê. A mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5. Mansidão, além de fruto do Espírito, é uma bem-aventurança, significa ser submisso a Deus, ter consideração com as pessoas. E agora vou ler aqui um texto rapidamente. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que também não seja tentado. Como eu falei anteriormente, da gente exortar em amor uns aos outros, assim como Deus faz conosco. Domínio próprio, aqui o último elemento do fruto. Melhor é um homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16, 32. Se eu digo e creio que eu tenho domínio próprio, eu vou saber me portar diante de situações que possam tirar o meu equilíbrio emocional, diante de situações que eu possa ser tentado. Eu vou lembrar, eu vou sentir um constrangimento dentro de mim e eu não vou conseguir prosseguir. Se aquele pensamento veio, eu vou já cortar ele pela raiz. Eu não vou alimentar para que eu pratique uma atitude contrária à vontade de Deus.
E a partir desse momento, Cristo habita em nós, né? Ele que age, Ele que realiza o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Não se trata de algo forçado, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6. Então o sobrenatural passa a ser natural na sua vida. Você não vive mais para si mesmo, a gente começa a viver realmente pela fé, não precisa fazer sentido. Se Deus disse, vai acontecer, vai se manifestar. Se Deus mandou dar uma palavra para alguém, se Deus mandou fazer alguma coisa, pode não parecer ter o menor sentido, mas vai e faça, porque tem algum propósito. E pode ser que a gente descubra ou não descubra, não importa. A gente começa a andar em obediência. E eu desejo, então, para cada um de vocês aqui, que o fruto do Espírito se manifeste cada vez mais intenso, que vocês desenvolvam cada um dos atributos, se entreguem a Deus, as áreas frágeis, para que pessoas possam se inspirar em vocês, em nós, para que não apenas digam, vocês têm uma religião. Não, acima de tudo nós temos Jesus, nós temos o fruto do Espírito que nos capacita a andar como Jesus andou nessa terra, fazendo bem por toda parte. E eu creio que pessoas vão se inspirar em nós, que nós seremos exemplo. Aonde nós formos, seremos exemplo do caráter de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Amém.